Oi, pessoal, tudo bem? Nas páginas 17 e 18 da apostila de matemática, nós vamos encontrar alguns exercícios que falam sobre sequência numérica. Então, vocês podem estar se perguntando, mas o que que é essa sequência numérica? Eles são números organizados de uma determinada forma. Uma dica para vocês saberem qual é a sequência desses números é você sempre observar o primeiro e o segundo número, como eles estão sendo organizados, como eles estão sendo contados. Eles estão sendo contados de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Então, primeiro, tenham bastante atenção quando vocês forem ler esses primeiros dois números, e aí depois vai ser fácil vocês fazerem a outra, perceberem qual é a sequência aí desses números, tá bom? Gente, na página 17, nós já vamos encontrar um primeiro exercício aí sobre sequência numérica, tá bom? E aí, nesse primeiro exercício, vocês vão estar vendo 5 portas, tá? Vocês vão ver que as 3 primeiras portas estão numeradas, já tem uma sequência numérica aí. Então, a primeira porta está com o número 1, a segunda com o número 3 e a terceira com o número 5. O que quer dizer esses números? Se vocês perceberem a sequência como eles estão descritos, vocês já vão logo perceber como eles foram organizados. Então, a primeira está com o número 1, a segunda com o número 3 e a terceira com o número 5. Nossa, mas de 1 já vai para o número 3? Sim, é essa sequência que você precisa perceber. Qual a diferença do número 1 ao número 3? Quando você perceber essa diferença, você vai descobrir qual é a sequência que ele foi organizado, tá? Observar a numeração das portas e como os números estão apresentados, tá bom? Vocês vão seguir essa mesma ordem. Então, a primeira é o número 1, a segunda é o número 3, a terceira é o número 5, a quarta, que número seria? De quanto em quanto eu preciso contar para organizar aí o quarto número, tá bom? Vocês lendo o primeiro e o segundo número, vocês já vão saber como os números estão organizados aqui nessa sequência numérica, tá? No exercício 2, tem um outro exercício aí de sequência numérica e mostra algumas datas. Então, as primeiras datas que mostram são 2010, 2014 e 2018, tá? Qual a diferença entre 2010 para 2014? Essa diferença encontrada entre esses dois anos é a sequência numérica que vocês precisam acompanhar, tá bom? De 2014 para 2018, qual é a ordem, qual é a sequência desses números, de enquanto em quanto eles estão sendo contados, tá? Essa é a sequência, é isso que vocês precisam perceber, como eles estão organizados, e depois vocês só vão continuar fazendo a mesma contagem, tá bom? Desculpa aqui o rabisquinho em vermelho, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês me perguntem, tá? No terceiro exercício, está pedindo para vocês ilustrarem agora essa sequência no diagrama. Então, vocês vão encontrar aí 3 sequências de diagramas que vocês vão ter que representar pintando esses quadradinhos. Então, o primeiro diagrama mostrado, ele já está com o número 2. Então, quantos quadradinhos eu preciso pintar? Será que eu preciso pintar esses quadradinhos? Qual é a sequência aí do exercício 3? De quanto em quanto eles estão sendo contados. Eu vi primeiro que aparece o número 2, depois já aparece o número 4 e depois o número 6. Qual é a diferença entre o 2 para o 4 e do 4 para o 6? Qual é essa sequência? E aí eu vou representar no meu diagrama, tá bom? Vou pintar aí a quantidade, não vou pintar a quantidade total, eu vou completar a quantidade referente à organização da sequência numérica. Então, se eu estou contando de 2 em 2 ou de 4 em 4, é essa quantidade que eu preciso pintar, tá bom? Essa diferença entre o número para o outro que eu preciso representar no diagrama, tá?
Quantos quadradinhos você precisa pintar para representar essa sequência numérica? Tá bom? E aí tem uma pergunta aí no final, que número virá após o 12? Então, seguindo essa mesma sequência, 2, 4, 6, qual é o próximo número depois do 12? Seguindo essa mesma sequência aí do exercício 3, tá bom? Pessoal, na página 18 tem algumas operações de subtração para vocês armarem, tá? Então, vocês vão verem que a operação ela está de forma, ela está deitada, né? Ela não está armada, da forma que a gente está começando a aprender agora. Então, a primeira operação que vocês vão encontrar aí é 33 menos 28. Então, primeiro vocês precisam organizar essa operação, vocês precisam armar esta conta. Mas como que eu vou armar esta conta? Uma operação armada, a gente precisa organizar os números nas casas corretas. Por exemplo, aqui eu tenho o 33 e o 28. Então, eu tenho uma dezena e eu tenho uma unidade, certo? Então, eu vou organizar esses números nas casas corretas de cada um deles. Então, eu tenho 30 aqui na dezena e eu tenho 3 na unidade, tá? Eu tenho o 20 aqui na minha dezena e eu tenho o 8 na minha unidade, tá bom? O que eu preciso fazer aqui agora, professora, nessa operação de subtração? Agora eu preciso contar, eu sempre vou começar pela unidade, tá bom? Sempre eu começo pela unidade. Então, primeiramente, eu vou perceber se eu consigo tirar 8 do número 3. Se o 3, claro, o 3 é menor que o 8. O que eu preciso fazer? Agora, como que eu vou resolver aqui essa situação de subtração de 3 menos 8? Peço emprestado? Como que eu organizo aí os números? Fica uma dezena? Vai uma unidade? O que eu faço aí nesse processo, tá? Então, primeiramente, eu quero que vocês organizem essas contas, essas operações, quero que vocês armem aí desta forma. Não precisa usar dezena e unidade, eu só fiz assim para a gente poder se lembrar dessa organização das operações, tá bom? E abaixo vocês vão escrever os resultados por extenso. O que é escrever o resultado por extenso, professora? Por exemplo, se o primeiro exercício o resultado foi 4, eu vou lá na parte de baixo e vou escrever a palavra 4, tá certo? Com uma letra mais bonita que a minha, porque essa aqui tá muito feia, né, gente? Mas aí vocês vão escrever o 4, tá? Isso que é escrever por extenso, tá bom? Eu acho que vocês já sabem, só estou relembrando vocês, tá bom? E aí eu quero que vocês armem essas 4 operações e depois a gente vai compartilhar os resultados e as estratégias que cada um de vocês usaram para resolver essas operações. Então, vamos lá. A gente começou com a sequência numérica, né? Agora, a gente está também começando a ver a questão das operações de subtração, tá bom? Então, nesse primeiro momento, ninguém precisa saber perfeitamente cada conteúdo. Ai, professora, porque eu sei tudo, eu sei os detalhes, eu sei de forma perfeita. Não, eu não quero isso. Eu quero que vocês demonstrem aí o que vocês já sabem e partindo do que vocês já sabem, a gente vai continuar o trabalho aí em matemática, tá bom? Então, façam com atenção esses exercícios. Na sequência numérica, é aquela dica que eu falei no comecinho. Leiam os 2 primeiros números, vejam como eles estão organizados, vejam como eles estão sendo contados, tá bom? E aí é só depois você seguir essa mesma contagem, essa mesma sequência, tá legal? Então aí, boa sorte, pessoal. Depois a gente vai compartilhar os resultados e as estratégias. Um beijão, tchau, pessoal!